Muito bem. Eu quero botar um nome. Deixa eu ver um filtrozinho aqui, melhorzinho. Aqui. Acho que aqui tá bom. Oi, Rutinha. Deixa esse aqui. Boa noite. Deixa eu colocar aqui. Oi, James. Boa noite. Deixa eu colocar um nome. Estratégias práticas para lidar com sua ansiedade. Aqui o nome. Pronto. Bem-vindo, James. Bem-vindo. Estratégias práticas para lidar com sua ansiedade. Bem-vindo. A Luli tá aí. Vou dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Hoje a live vai estar boa. Vou dar muita estratégia prática aqui. Esperar o pessoal entrando. Oi, Pri! Boa noite! Oi, Anne! Bora falar de ansiedade, hein, gente? Vou dar muita dica hoje. Colocando as crianças para dormir. Legal! Vou dar muita dica prática. Oi, Lilica! Bem-vinda! O pessoal tá entrando. Tá um calor aqui. Aí também, gente, onde vocês moram? Aqui tá um calor, deu até uma chuvinha agora, de tão quente. Oi, Pri! Boa noite! Saudades! Deixa eu dar mais 2 minutinhos e a gente começa. Oi, Lilica! Saudade! Indiquei para as minhas primas entrarem. Show! Pega o balãozinho aqui, ó, gente. Tá vendo um balãozinho aqui embaixo na live? Dispara aí pro direct das pessoas. As pessoas ansiosas. Faz de conta ateliê, bem-vinda. Gente, a live vai estar babado hoje, hein? A Dilian, bem-vinda. Boa noite, querida. Tava ansiosa, né? Desde a semana passada. Essa live, ela me contou. Tá vendo o balãozinho que tem aqui na live? Pega esse balãozinho, manda pro direct agora das pessoas que vocês acham ansiosas, que eu vou dar muita dica boa hoje. Dica prática. Oi, Ariágila, bem-vinda. Muito bom. Faz de conta ateliê. Qual que é o seu nome, querida? Fala pra mim aqui, que tem o Insta do Faz de Conta Ateliê. Quero saber seu nome. Antônia. Oi, Camila. A Dilian tava ansiosa, né? Tô sabendo. Vou dar só mais um minutinho e eu vou começar. Bruna, prazer, amor. Carlos. Gente, vai pegando papel e caneta, tá? Porque eu vou dar exercícios práticos aqui hoje para vocês saírem com bastante dica aí para lidar com a ansiedade. Vai ser bom. Natália, bem-vinda. Oi, Edna. Bem-vinda. Conceição. Oi, Cá. Tudo bem, galera entrando? Muito bem. Papel e caneta na mão, me avisem aí. Oi, Nath. Me avisa se vocês já pegaram papel e caneta. Ariana. Ariana, é você. Nossa, agora que eu vi sua fotinho. Quanto tempo, amor. Muito bem, papel e caneta na mão. Bora falar de ansiedade, gente. Eu vou contar vários truques para vocês hoje. Peguem um balãozinho aqui. Pega esse balãozinho aqui, convidem. Oi, Desirê. Oi, Mirtes. Pega esse balãozinho aqui, convidem todas as amigas agora, manda pro direct, chama o pessoal para entrar. Todo mundo que você acha ansioso, que vai se beneficiar com essa live, já manda já. Oi, Bia. Papel e caneta na mão que eu vou começar já. As minhas lives, para quem conhece,
eu faço super participativa, tá? Então pega papel e caneta, porque eu vou interagindo com vocês. É quase que um mini curso aqui gratuito para vocês saírem aqui munidos já de bastante ferramentas, tá? E conhecerem um pouquinho do meu trabalho e saírem aqui com muita ferramenta já para aplicar hoje, tá bom? Papel e caneta na mão, então. Pega o balãozinho aqui, chame, última chamada, pra gente começar já, hein? Vamos lá? Dá um ok aqui se vocês estiverem com papel e caneta, a gente já começa já. É importante vocês irem acompanhando o raciocínio, porque tem todo um entendimento, tá? Por trás da ansiedade, pra gente poder ir para as ações mesmo, para as estratégias, tá? Hoje a live é com foco nas estratégias práticas mesmo. Vou fazer uma abertura para vocês entenderem da onde vem essa ansiedade, né? Pra gente... Maravilha. Oi, Fer. Pra gente sair daqui com bastante ferramenta, mas eu vou dar toda uma introdução para vocês entenderem de onde vem a ansiedade. Bora lá? Vamos lá, gente. Que é a ansiedade? Todo mundo com papel e caneta, né? Maravilha. A ansiedade, né? É um sentimento, uma emoção, muitas vezes quase incontrolável. E essa ansiedade vem de vários possíveis fatores. Eu vou ir dando algumas dicas aqui para vocês. Oi, Lu, boa noite, bem-vinda, papel e caneta na mão, tá? Ela vem de vários possíveis lugares aí, várias possíveis questões, mas em especial, para a gente resumir bem, a ansiedade, ela vem da nossa necessidade de controle, tá? Então, quanto maior nós tivermos necessidade de controlar o contexto, as demandas, as situações, as pessoas, e sempre esse controle vai vir muito mais voltado ao futuro, tá? Então é uma necessidade grande de antever, de controlar, de arrumar o futuro, como se a gente precisasse controlar as variáveis de futuro. Toda vez e todas as pessoas que têm esse desejo, essa necessidade de controle mais aflorada, serão pessoas naturalmente mais ansiosas, tá? Então, quando a gente, só para vocês entenderem a linha do tempo, quando a gente vai e tenta controlar coisas que já aconteceram lá pro passado e vê que não tem como controlar, isso gera dor de culpa. E muitas vezes a ansiedade também. A gente fica ansioso, porque a culpa também esconde muita ansiedade. Quando a gente vai pro passado, por ter acontecido, ficar remoendo, isso também é gerador de muita ansiedade. Mas tem uma colcha, assim, uma roupa muito mais vestida de culpa. Quando a gente vai pro futuro, tenta projetar situações de controle pro futuro, gera uma ansiedade com uma roupa muito mais voltada para medo, tá? Medo de coisas acontecerem e fugirem do meu controle, tá? Oi, Elis! Então, eu vou dar alguns exemplos. Para quem assistiu minha live de instintos, que foi uma live que tá imperdível, que foi uma live que eu dei a semana passada, sobre as 3 necessidades básicas. Então, a ansiedade, ela pode permear, oi, Ari, ela pode permear tanto as necessidades quanto as feridas da infância. Então, eu vou citar rapidamente aqui para vocês se encontrarem um pouquinho para entender de onde ela vem. E aí, daqui a pouco, eu já chego nas estratégias. Então, a gente tem 3 necessidades básicas. A de autopreservação, que são pessoas que precisam mais de controle, de rotina, de organização. Pessoas que são mais voltadas ao controle das finanças, cuidado com o ninho, com a saúde. Então, por exemplo, eu que sou autopreservação dominante, a minha ansiedade muitas vezes permeia controle do ninho, controle de finanças e rotina. Por exemplo, na quarentena eu fiquei muito ansiosa, muito por conta de que eu perdi a minha rotina, porque eu tenho autopreservação dominante. Então, tem tudo a ver com o meu instinto dominante. Para quem tem o instinto sexual, quem não assistiu essa live, assista, tá? Da semana passada. Quem tem o instinto sexual dominante, que são pessoas mais voltadas para a relação 1 a 1, a ansiedade vai permear muito mais a necessidade da intimidade, da conexão. Então, quando tiver em privação de conexão, de intimidade, mais essa fusão de alguém escolhido,
vai ter muito mais ansiedade, como se fosse uma dependência de alguém, tá? Vai permear muito mais essas questões para quem for sexual dominante. Para quem é social dominante, que são as pessoas que precisam muito se nutrir no grupo, quando é privado de grupo, como agora, nesse momento, então a gente não tá podendo aglomerar, não tá podendo fazer o churrasco e as festas, a ansiedade pode permear muito mais a privação dessa necessidade social, tá? Então eu falei da preservação do sexual e do social. Maravilha, isso são as ansiedades que são mais voltadas para os instintos e tem muito disso na nossa vida. Casado com isso, nós temos 9 feridas existentes da infância e que nós temos uma delas. Então, quem acompanha meus stories, que são minhas seguidoras mais profundas aí, que são vocês que estão aqui, já sabe mais ou menos qual que é a sua ferida. Quem é minha cliente mesmo, já fez meus programas, que no final eu conto um pouquinho quais são, sabe mais profundamente qual é a sua ferida. E a gente tem uma ferida da infância, todo mundo tem, tá? Então, a gente sempre vai ter um medo na nossa ferida. Então, por exemplo, quem tem a ferida da carência tem muito medo de não ser amado. Então, todas as situações que envolvem esse medo vai ter muita ansiedade, né? Então, quando sentir que não tá agradando, vai ter muita ansiedade. Quem tem a ferida da rejeição tem muito medo de não ter valor. Então, quando sentir que não tá se destacando num lugar, vai ter muita ansiedade. Quem tem a ferida da inferioridade e do abandono vai ter muito medo de ser considerado comum, alguém comum, que não é especial. Então, quando sentir isso, vai ter muita ansiedade. Quem tem a ferida da incapacidade de se relacionar, que são as pessoas mais racionais e intelectuais, tem muito medo de ser incapaz, incompetente. Quando sentir que não tá dando conta, quando sentir que tá sendo incapaz em algum momento, vai ter muita ansiedade. Então percebe que o papo é mais profundo, né, gente? Não é só assim, tem ansiedade e acabou. A gente tem algumas coisas para refletir, tá? Quem tem a ferida da insegurança em si mesma, e eu aprofundo essas feridas nos meus stories, vocês que me acompanham sabem bem. Oi, Selma, oi, Ângela. Quem tem a ferida da insegurança em si mesma tem muita ansiedade quando sente não apoiada, não validada. Quando sente que não tem uma orientação clara, quando falta certezas, garantias. Tem muito medo de ser pega de imprevisto. Então, as situações de imprevisto, de riscos, de imprevisibilidade, de falta de apoio e orientação, vai causar muita ansiedade nessa pessoa. Já vão percebendo aí mais ou menos o que é mais gerador de ansiedade para vocês. Porque, né, é importante a gente se conhecer, né? E quem sabe e mergulha comigo nos meus programas, sabe bem que o buraco é muito mais embaixo, né? Não é na casquinha, é muito mais embaixo. Quem tem a ferida, por exemplo, que é a minha, que é a incapacidade de lidar com frustrações, que é a minha ferida, tem muito medo de encarar a dor e a frustração. Então, todas as situações onde eu sinto que eu posso viver uma frustração, eu fico muito ansiosa, tá? Tem tudo a ver com a ferida da minha infância. Então, as minhas situações de medo vão ser geradoras de ansiedade, tá? Porque a ansiedade é revestida de medo. Por trás de toda a ansiedade, que é controle de futuro, tem o medo de algo acontecer. Toda ansiedade tem um medo escondido de algo acontecer de futuro, né? Então, quando eu sinto que eu posso viver uma frustração no futuro, que é a minha ferida da incapacidade de viver frustrações, situações de dor, eu vou ter ansiedade. Então, toda vez que eu sinto que eu posso me frustrar, vai acionar meu gatilho de ansiedade. Para quem tem a ferida da fragilidade e vulnerabilidade, essa ferida de infância, toda vez tem muito medo de se sentir controlado, enganado, traído e injustiçado. Quando sentir que alguém tá tentando controlar, te dominar, tá tentando ou te enganar, vai ficar com ansiedade a 1000, porque morre de medo disso. Quem tem a ferida da insignificância e não importância, tem muito medo de viver o conflito e romper relações, de perder o vínculo e viver o conflito.
Então, todas as situações que tiver um conflito emergindo, vai ser muito gerador de ansiedade. Percebe, gente, que o buraco é muito mais embaixo? E que tá sentindo que pode romper o vínculo ou pode ter um conflito iminente, aí vai ter muita ansiedade, porque é o seu medo, seu ponto de dor da infância. Vai gatilhar esse medo, isso vai ser muito gerador de ansiedade. E por fim, quem tem muito medo de ser imperfeita, é a máscara do perfeccionista. Tem muito medo de ser má, falha, imperfeita, vai ter muita ansiedade em situações que sentir que não está fazendo tudo perfeitinho, que está sendo falha, imperfeita. Deve ser muito gerador de ansiedade, né? Tudo que está falando, estão me vendo. Legal. Gente, quem tá curtindo, pega o balãozinho aqui, manda, dá like, assim, bota o likezinho pra essa live bombar e pega o balãozinho aqui e vocês mandem pras amigas ansiosas, porque isso vai salvar vidas. Então, Shermogene, a gente se vê um pouco em tudo sim, nós temos um pouco de tudo sim, mas a gente tem uma central, que é o medo da nossa vida, que é a nossa ferida central, mais enraizada na nossa história da infância, tá? Então, a gente tem um pouco de tudo sim, nós temos 1000 cruzamentos, mas a gente tem uma que é a nossa âncora, e que a gente só consegue chegar na nossa essência se a gente curar essa ferida. Porque senão a gente vive a nossa vida se defendendo dessa dor, desse medo, que é a nossa personalidade. Nada mais é que uma defesa do que doeu na infância, tá? Que é a nossa máscara de personalidade. Então, quem gosta de se conhecer profundamente, aqui tem um espaço enorme para isso. No finalzinho eu vou convidar vocês, eu falo um pouquinho dos meus programas no final, que é um mergulho nessa ferida pra gente curar, se liberar disso, pra gente caminhar pra uma vida muito mais leve, voltada pra nossa essência, que tá escondida e que a gente nem tem noção qual é. No caso eu tenho, porque eu tenho essa noção da minha, porque eu já trabalho a minha há muitos anos, mas a maioria das pessoas não faz a mínima ideia qual é a sua essência. Então nós falamos das 7 feridas e dos 3 necessidades básicas, que se cruzam. Por exemplo, eu sou da ferida da incapacidade de lidar com frustração e da necessidade de autopreservação dominante. Então, minha ansiedade vai permear muitas situações de futuro que estiver sinalizando dor, sofrimento e frustração, que vem da minha ferida, e situações de futuro ou situações de presente, como na quarentena, onde eu tiver com a minha autopreservação em risco, com o meu ninho, com a saúde, com as finanças, com a rotina, com a organização em risco, tá? Então, isso é o cruzamento entre a minha ferida da infância e o meu instinto dominante. Então, a minha ansiedade tem um porquê, né? Não é um papo tão simples assim. Tem um cruzamento entre o meu maior medo, tá? E meu instinto dominante. Então, eu vou repetir rapidinho os 9 maiores medos. Eu quero que vocês anotem quais chamaram mais atenção, tá? Porque a sua ansiedade vai permear isso. Então, tem os 3 instintos que eu falei. Quem não assistiu a live da semana passada, assista. Autopreservação, sexual e o social. Então, quem tem autopreservação vai ter muito medo de faltar rotina, organização, questões com finanças, o ninho, saúde e preservação da vida. A ansiedade vai permear isso. Sexual, conexão 1 a 1, intimidade, vínculo. O social, a fusão com o grupo, tá? Precisa ter essa validação, essa aprovação do grupo. E as feridas da infância, vou citar as 9 rapidamente. O meu maior medo permeia, então, o quê? Eu não ser amado, porque minha ansiedade vai gerar muito por conta disso. Eu tenho medo de não ser amada. Eu tenho medo de não ter valor, de fracassar. Eu tenho de não ser o destaque. Eu tenho medo de ser comum, não ser especial. Eu tenho medo de ser incapaz e incompetente. Eu tenho medo de me faltar apoio, validação e orientação para onde eu devo ir. Eu tenho medo, que é o meu caso agora, de lidar com frustração, dor e sofrimento.
Eu tenho medo de ser controlada, dominada, injustiçada, traída. Eu tenho medo de romper vínculos e de entrar em conflito? Ou meu maior medo é de me sentir imperfeita e uma pessoa má, corrupta? Então, esses 9 medos têm a ver com as 9 possíveis feridas, porque a gente tem uma, que é a nossa central. Embora a gente se reconheça um pouco em cada, mas a gente tem uma central e a gente descobre isso mergulhando fundo. E aí, quem se interessar, no finalzinho eu faço convite aqui para os meus programas aí, que o próximo eu vou lançar em abril. Então, percebam que a ansiedade tem algum ponto. E claro que assim, gente, quem são os mais ansiosos, os top ones? Dos instintos, quem é o mais ansioso, o top 1 dos 3 instintos, é quem tem autopreservação dominante. Cá estou. Então, esse tema conta muito do que eu faço comigo, tá, gente? Eu vou contar estratégias aqui, case real, vou me vulnerabilizar bastante, porque eu gosto de contar a minha vida, né? Só posso conduzir pessoas no caminho que eu percorro, né, gente? É assim que funciona. Então, quem tem autopreservação dominante, como é o meu caso, nos 3 instintos são as pessoas mais ansiosas. No que pese as questões instintivas de necessidades básicas, tá? São os de autopreservação dominante. Nas feridas, quem são os mais ansiosos, master? Quem tem a máscara do perfeccionista, quem tem medo de ser má, imperfeita, tá? Medo da falha, de falhar, de ser má, imperfeita, isso é o top 1. E os mentais, que são a insegurança em si mesma, incapacidade de lidar com frustração, e o medo de ser incapaz e incompetente. As pessoas que têm uma ferida mais mental têm a tendência de ser mais ansioso. E quem tem a máscara, a personalidade perfeccionista, que não é do mental, tá? O perfeccionista não é do núcleo mental, mas ele tem muita ansiedade, porque fica o tempo inteiro aqui tentando montar todos os quadradinhos para tudo sair perfeito. Isso é muito gerador de ansiedade. E os instintos, eu já falei que é o de autopreservação, sem dúvida, o top 1 da ansiedade. Então, sabendo de toda essa base, me conta aqui qual que vocês mais se identificaram dos instintos e do medo. O que desses medos aí vocês sentem que permeia mais a ansiedade de vocês? Quem ouviu os 9 medos aqui, podem me contar qual medo aqui que chamou mais atenção. Todo mundo se identifica um pouco com tudo, né? Ansiedade, alguém me chamou, Marcele, querida, é aqui. Qual desses 9 medos vocês mais se identificaram? Conta aqui pra mim. Então, vamos lá. Então, quando eu falo de ansiedade, assim, de coisas que já passaram, tem muita roupagem da culpa, tá? E quando eu falo de ansiedade, tentativa de controle para coisas que vão vir de futuro, tem muito essa roupagem do medo, tá? Que é sempre medo de algo que pode acontecer, que são essas questões que eu contei, baseadas muito nos nossos instintos e nas nossas feridas da infância. Medo de ser incompetente, Nath. É um mental. Uma ferida mental, tem muita ansiedade também. Então, vamos pensando aí. Então, vamos pensar agora nas estratégias, tá, minha gente? Então, assim, pegado a base, tá? Pega aqui o balãozinho, gente, falta de controle, falta de perder o controle, aceitação social e baixa autoestima. Ah, Gabi, você deve ter necessidade social alta para precisar dessa validação social. Medo de não ter apoio e insegurança. Pri, é mental, é um dos mais ansiosos de todos, tá? Só pra te acalmar. Pri, quem tem a ferida da insegurança em si mesma é pau a pau com o perfeccionista, assim, são os mais ansiosos. Quem tem a insegurança em si mesmo e o perfeccionismo. Lidar com frustração. James, tamo junto, James. Medo de não ser aceita. De não ser amada, não ser aceita. Pode ser do emocional, né, Lê? E também pode ser a questão da aceitação, talvez 1 a 1 do sexual. Precisa investigar um pouco. Se for aceitação do grupo, tem a ver com o social, né? Ou se for das feridas, tem aceitação, sentir aceito, tem mais a ver com os emocionais. Lidar com frustrações e ser controlada. Gabi, medo de se sentir traída e injustiçada. Quem tem medo de se sentir traída e injustiçada vai ser a ferida que eu vou falar nos stories da semana que vem, tá? Imperdível. Sentir medo de ser injustiçada, controlada e traída. Ferida da semana que vem.
Perfeccionismo, Dri. Ó, ferida de medo de ser imperfeita, tá? E a ferida da insegurança em si mesma e de faltar apoio são os mais ansiosos de todos, tá? Perfeito. Gente, maravilha. Então, assim, pegado à base, adorei a participação. Mari, bem-vinda, amor. Ora, Ariane. Então, pegado à base, que vocês pegaram bem essa base, e não tem como, gente, resolver nossa ansiedade numa live, certo? Pelo amor de Deus. Ansiosos de plantão, se vocês vieram aqui para resolver a vida da ansiedade, não é bem assim que funciona, né, minha gente? Então, assim, a gente vai ter uma boa malinha de ferramentas, tá? Oi, Tati. Mas, para resolver isso, a gente precisa mergulhar fundo na gente. Autoconhecimento puro. Então, quem gosta disso, fica comigo aqui, me acompanha, porque no final eu vou contar o lançamento que eu vou fazer em abril, tá? Vou dar um spoiler aqui. Aí tem que mergulhar a fundo para cuidar mesmo disso, porque a ansiedade, gente, qual que é o grande problema da ansiedade? Porque a gente perde presença. A gente vive no futuro, tá? E aí eu perco presença. Meu filho sorri, eu perco o sabor do sorriso. Eu tô comendo, eu não sou capaz de descrever nem o sabor da comida. Eu tô rodando o feed do Instagram, eu não tô prestando atenção em nada que eu tô vendo. Eu vou curtindo, saio curtindo. Não tem profundidade, eu perco presença, né? E quando a gente perde presença, a gente perde consciência. A gente vai pro nosso estado mais não saudável possível, tá? Porque a gente perde presença, consciência do que tá acontecendo. Porque a ansiedade tá me deslocando pro tempo futuro, tá? Às vezes pro passado, como eu já contei, da culpa, né? De algo que aconteceu, que também gera ansiedade, mas muito mais controle de futuro. Então eu perco presença. Isso acontece que eu não dou conta de saborear a vida, né? De curtir com consciência aquilo que tá colocado na minha vida. Então, eu não consigo estar presente nas minhas relações, nem pro meu corpo, nem para as minhas emoções. Eu tenho cliente que nem sabe o que tá sentindo, né? Quando chega comigo, não sabe o que tá sentindo, então precisa de ajuda. Ou a mente tá tão barulhenta, porque onde que acontece a ansiedade, gente? Muito aqui, é um movimento muito mental. A mente tá tão barulhenta que como que eu vou prestar atenção na brincadeira com meu filho? Como que eu vou prestar atenção no que eu tô comendo? Como que eu vou prestar atenção no que o meu corpo tá sentindo? Então tem gente que atropela o xixi, não toma água, não come direito, ou come muito, que eu vou falar de um segundo problema da ansiedade, que é a compulsão. Porque não perde presença, não tem consciência do corpo, não tem consciência do que sente. Então, às vezes, acontece uma coisa, como é que você tá se sentindo? Não sei. Porque não tá presente. Tá no futuro, né? Então, perder presença é perder vida. A vida passa. E a vida acontece agora. O que foi, já foi. O que vai ser, X o que vai ser. A vida acontece no presente. Então, quem vive no futuro não vive. Não vive. Perde consciência. Então, as pessoas perdem a vida porque estão querendo estar no futuro. E não dá para controlar, né, minha gente? Vamos ser realistas. Então, o grande ponto dos ansiosos de plantão, e eu me coloco absurdamente nisso, porque eu sou do mental e sou autopreservação alta, dominante, é uma luta diária por tomar consciência do que está acontecendo no meu corpo, com a minha família, ao meu redor. E eu preciso saber de onde está vindo isso, porque eu tenho uma essência específica que me cura. Eu tenho um caminho de cura específico que é da minha ferida, né? Então, isso eu só sei mergulhando em mim, né? Então, deixa eu ver, ó, não ter paciência de ouvir, quer resolver rápido, a cabeça funciona muito rápido, já conclui o raciocínio da pessoa antes da pessoa terminar de falar. Caróis, minha amiga falou que tem medo de não ser amada.
Aham, isso daí é da carência, né? Medo de ser rejeitada, de não ser amada, de não agradar. É difícil escolher uma ferida, tenho tanto de todas, mas tem uma central. E no mergulho, Adilian, que eu sei que você já tá na listinha de espera, na listinha de interessadas, você descobre qual é a sua ferida central, tá? Perfeccionismo, mas muito ansiosa. Acho que depois da cirurgia me aceitando mais diminuiu. Maravilha, não ter paciência de ouvir. Então, gente, vamos pensar. Um dos grandes problemas da ansiedade é esse deslocamento para o futuro. Então, a gente perde a vida, né? A gente não sabe o que comeu, a gente não sabe o que sentiu, não tem noção do corpo, nem sabe que tá querendo fazer xixi, nem sabe que tem sede. Quantas vezes, antes do meu processo de mergulho, de autoconhecimento mais profundo, eu passava o dia sem beber água. Ou eu chegava no fim do dia, minha bexiga tava explodindo e eu não tinha percebido meu corpo o dia inteiro. Quem nunca, gente? Por que a gente perde presença? E estar presente com a gente é estar consciente na vida, né? É viver o que a vida nos dá para saborear, né? Então, quem tá deslocado pro futuro, é impossível viver a vida, né, gente? Assim, impossível, né? Então, esse é um grande problema da ansiedade. Um outro grande problema da ansiedade é porque, respondam pra mim, existe possibilidade de controlar o futuro? Que é o que os ansiosos mais gostariam. Responda, tem possibilidade de controlar o futuro? Sim ou não? Conta aqui pra mim. A possibilidade de controlar o futuro? Sim ou não? O que vocês acham? Chama aqui, gente. Manda um balãozinho pra quem tá perdendo essa live. Tem possibilidade de controlar o futuro? Não tem, né, minha gente? Infelizmente, não. Então, o que acontece? Se meu pensamento tá indo pro futuro, tentando controlar, e eu não consigo, fica um buraco, não fica? Esse é o pulo do gato agora, tá, gente? Pulo do gato da live. Oi, Aline, querida. Então, se eu não consigo controlar o futuro, fica um buraco, certo? Eu tenho que enfiar, porque eu não sei lidar com esse vazio. Eu vou enfiar alguma coisa para tapar o buraco. Aí é o comportamento compulsivo. Da onde vem nossa compulsão? Vem. Quer pegar mais água para mim, marido? Pedindo água pro marido. Então, ficou um buraco. Então, tentei controlar o futuro, não consegui. Fica um buraco. Buraco. Tá, gente? O que acontece? A gente não sabe lidar com buracos. Então, a gente enfia alguma coisa nesse buraco, que é o comportamento compulsivo, tá? Então, a gente enfia comida, os mais comuns, doce, celular, porque tem gente que passa 7, 8 horas no celular por dia. Compulsão. Tá mal. A pessoa precisa cuidar. Não é normal. Precisa olhar para o que não é normal, gente. Porque olhar para o que não é normal é o começo da cura. Reconhecer que não tá bem, né? Porque ninguém vai te salvar, né? Ninguém vai pegar na sua mão e falar, acho que você não tá bem, preciso te salvar. Ninguém vai salvar, não existe salvador da pátria. Isso é uma ilusão da infância também, né? Uma crença da nossa criança interior, que alguém vai dar a mãozinha assim, pelo celular e falar, vem aqui que eu vou te salvar. Ninguém vai te salvar. Então, vocês que precisam tomar consciência para vocês se salvarem, procurarem a ferramenta e a pessoa certa que vocês confiem para ajudar vocês no processo. Agora, a gente enfia comida, os mais comuns, doce, compulsão por celular, unha. Fiz um Reels hoje com a unha, porque o meu era unha muito. Tinha cliente que já arrancava cabelo, que tinha buracos, né? Que arrancava a unha do pé, até sangrar. Jogos, né? Cigarro, drogas, por aí vai. Todos os vícios têm a base na ansiedade. Todos. Comida, doce, celular, cigarro, droga, o que for, tá? Série no Netflix. Qualquer vício que é usado exageradamente e aquilo atrapalha funcionalmente a nossa vida, que são as funções da vida que a gente precisa fazer, e aquilo atrapalha porque a gente usa exageradamente e
consequentemente deixa outras coisas sem fazer, é compulsão. E tem a base na ansiedade. Por quê? Porque a gente tem que controlar o futuro, não tem controle, fica um buraco, então a gente enfia coisa pra tapar o buraco. Não vai dar certo, né, gente? Porque a cura não tá do lado de fora, né? A cura não vai estar no cigarro, não tá no celular, não tá no doce, não tá fora. A cura tá dentro. E a gente tem que reconhecer isso para crescer. É um passo muito importante essa tomada de consciência. Essa presença a gente tem que ter, de que não estamos bem e que a gente precisa dar um passo para ficar bem. Precisa pedir ajuda, precisa se cuidar, precisa mergulhar no autoconhecimento. Por mais medo que isso dê do mergulho, porque tem muita gente que fala, Mari, eu tenho medo de mergulhar em mim. Tá, você tem mais medo de mergulhar em você ou mais medo de viver a vida que você tá tendo? Que tá cheia de dor, cheia de raiva, cheia de impulsos. Você tem mais medo de mergulhar em você ou de ter uma vida mediana, não usando todo o potencial da sua essência, que você nem sabe qual é? Então a gente tem que escolher qual que é o medo menor para tomar uma decisão. Então esses efeitos compulsivos, a gente precisa olhar. Então a primeira grande estratégia, gente, é cuidar da rota de fuga. Qual que é a nossa fuga? A minha fuga era a unha. Então, eu preciso cuidar da minha rota de fuga. Se é o meu movimento da compulsão, eu preciso deixar minha unha feitinha, eu preciso pintar. Se minha rota de fuga é celular, eu preciso bloquear meus aplicativos depois de 2 horas de uso, eu preciso tirar todas as notificações da tela, eu preciso botar para despertar na hora que, sei lá, tem 1000 controles lá, o meu iPhone me avisa aqui quando eu cheguei no meu limite diário, porque eu estipulei meu limite diário. Eu que trabalho com a internet, eu corro um sério risco de passar e ficar compulsiva no celular. Então eu botei um aviso. Quem tem compulsão por doce, não compra. Simples assim. Então a primeira coisa é olhar a dinâmica que está acontecendo, qual que é a sua rota de fuga, de compulsão, e restringir a rota de fuga. Isso é sério. Porque se a gente não cuidar disso, a gente vive patinando, gente. E aí daqui a pouco a gente adoece, né? Porque perde completamente a noção, não sabe nem que tá precisando de ajuda. Isso é o mais sério, quando a gente vai pro nível não saudável de consciência. Lá, assim, no submundo da consciência, a gente nem sabe que precisa de ajuda. Vocês que estão aqui, vocês já provavelmente estão no nível intermediário de consciência, já sabem que precisam de ajuda. Eu tenho muito mais preocupação com quem não tá aqui, com quem não procura ajuda, com quem não se dispõe a olhar para isso. Isso é muito mais preocupante do que vocês que estão aqui procurando, né? Então, primeira grande estratégia, identificar. Talvez de qual ferida, que eu tenho uma central, possa vir minha ansiedade. Talvez de qual necessidade básica, provavelmente vem minha ansiedade. E existe um cruzamento entre a ferida e a necessidade, tá? Como eu disse, eu sou da incapacidade de lidar com frustração, autopreservação dominante. Então, eu sei que essas questões vão permear. Então, eu tendo essa autoconsciência, eu sei que as questões que envolverem ninho, finanças, preservação da vida, saúde, alimentação, sono equilibrado, rotina. Me tirar da rotina é ansiedade pura. Durante a quarentena, eu passei mal quando eu não tinha rotina. Toda vez que minha rotina bagunçava, eu ficava muito ansiosa. Organização, estrutura, eu preciso de estrutura. Então, eu já sei que as questões vão permear isso. Então, eu cuido disso. Então, eu consigo cuidar com mais carinho porque eu tenho autoconsciência, tá? Como eu sei que a minha ferida da incapacidade de lidar com frustração, eu sei que quando eu posso viver uma frustração, minha ansiedade começa a disparar. Então, eu comunico mais, eu conto pro meu marido, eu troco mais, eu converso com a pessoa sobre isso, eu cuido mais disso, porque eu sei que isso é um gatilho pra mim. Então, eu só passo a conseguir cuidar um pouco mais disso quando eu tenho consciência, gente, né? Então, eu sei agora que essas coisas podem me gerar perda de presença. Como eu falei, eu perco presença quando eu tô assim, eu não sei descrever a comida que eu comi, muitas vezes. E eu sei as minhas rotas de fuga, que é doce, unha e muitas vezes o celular. Então, doce eu não compro mais, unha eu não deixo de passar esmalte mais, porque senão elas vão ser uma rota de fuga rápida.
E celular, eu tirei todas as notificações, eu resolvi 1000 coisas lá, boto 1000 avisos, alarme quando eu chego no meu limite, estabeleço tempo no dia, deixo no silencioso meu celular o tempo inteiro, não tem notificação nenhuma, não fico olhando o WhatsApp o tempo inteiro, estabeleço o horário, como eu sou boa em rotina, estabeleço o horário que eu vou ver o celular 3 vezes por dia, tal horário, tal horário, tal horário, nos momentos que eu for casar, com os meus posts, com os meus stories. Então, a gente precisa conhecer onde tá pra gente cuidar disso, né? Então, cuidar dessa rota de fuga. Qual que é a sua principal rota de fuga? Conta aqui pra mim, porque eu já tô nas estratégias, tá, gente? Qual que é a sua principal rota de fuga que você precisa? A Carol me falou que é o comer. A Letícia falou que é do celular. Quais mais são as rotas de fuga aqui? Conta pra mim. Qual que é a sua comum rota de fuga? É a mais comum. Que é geradora de compulsão. Lembra? Ansiedade quer controlar o futuro, não controla, fica um buraco. Esse buraco a gente precisa enfiar alguma coisa porque a gente não sabe lidar com o buraco. Tá? A gente não sabe lidar com o vazio. E aí a gente enfia coisa externa, como se isso fosse curar, ilusão, só vai deixar a gente mais ansioso ainda, porque a gente continua ansioso e com um pacote de chocolate dentro da nossa barriga, então aí triplica a ansiedade. A gente continua ansioso e com a unha toda detonada, triplica a ansiedade. A gente continua ansioso e com sono a menos, porque ficou no celular mais tempo que devia. Então só piora, porque não vai vir, né, essa tampa do buraco não vai vir de fora, vai vir de dentro, da sua abertura para se olhar. Doce, unha, comida e TV, unha, doce, unha, doce, como não deixo em casa, sofro em dobro. Mas ótimo, ó, você já não tá comprando, já é restringir a rota de fogo. Então essa é a primeira grande estratégia. Agora, vamos lá, gente. Se a ansiedade... Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se a ansiedade acontece no campo do mental, escreva aqui pra mim. É possível as pessoas que estão na crise de ansiedade, eu falar pra elas, vai lá meditar. Senta lá e medita. Rola, gente. Confessa pra mim. Quem tá aqui com a ansiedade no campo do mental, fervilhando, porque a ansiedade é uma dinâmica que acontece na natureza mental. Mesmo que venha do perfeccionismo, que não é do mental, é uma dinâmica que acontece dentro da cabeça, tá? Porque é pensamento de futuro tentando controlar, pensamento de futuro tentando controlar. A ansiedade tá aqui, tem gente que tem enxaqueca. Quantas pessoas têm enxaqueca que são sofredoras aí de ansiedade? Então conta aqui pra mim. Na infância era unha, comer celular e unha. Conta pra mim. Rola, falar pra vocês. A principal estratégia é vocês baixarem o aplicativo de meditação, sentar, fazer igual Buda e meditar. Vai rolar, gente? De jeito nenhum, sem chance. Vontade de sair correndo. Não dá. Não dá. Meditação é maravilhoso, mas não é a primeira estratégia, tá? A gente vai falar com ela depois. Eu vou falar de um caminho para chegar nela. Maravilhoso, mas se você não cuidar antes de outras coisas, não rola meditar. Você vai querer jogar o aplicativo na parede, né, gente? Vamos combinar. Quem tá no auge da ansiedade, sentar para meditar, não vai rolar. Não vai dar nada. Enxaqueca tem todo mês, não dá para raciocinar com crise. Então, vamos lá. Se eu tô no campo do mental, tá, gente? Oi, Jéssica. Se eu tô no campo do mental, aqui, pensamento de futuro tentando controlar, pensamento de futuro tentando controlar. Não adianta eu ir com a primeira estratégia meditar. Não vai rolar. Então, vamos falar da estratégia. Eu tenho que ativar meu corpo e as minhas emoções. Não dá para ir pra mente em primeiro lugar. Ilusão. Vocês acabaram de me responder que não rola. Comigo também não rolou. Hoje eu medito diariamente, mas só porque eu faço essas primeiras estratégias antes. Só por isso. Primeira coisa. Quem tem ansiedade precisa tirar a energia daqui e distribuir pro corpo. Primeiro ponto. Preciso suar. Então, precisa fazer alguma coisa que sue. Ai, Mari, mas eu não tenho dinheiro para pagar personal, academia. Brinca com o filho, sobe a sua escada 10 vezes,
corre no quarteirão, faz qualquer coisa de graça, mas precisa suar. No auge da sua crise de ansiedade, sai pra correr. Marido, filho é teu, cuida, rapidinho, vou suar. Corre pra suar. Precisa pegar toda essa energia daqui e jogar pro corpo. Não tem como, gente, escapar. Sinto informar. Mas a primeira estratégia é sair daqui e distribuir pro corpo a energia que tá aqui. Não adianta você ir assistir TV. Você não vai nem ouvir o Bonner falando. Ele vai parecer que tá falando assim. Não vai ouvir, não vai conseguir nem ver a notícia. Porque você vai ter que raciocinar. Você já tentou ler um livro quando você tá ansiosa? Não lê nem meia página. Por quê? Porque tá estimulando a mental. Já tentou ver um filme assim que tem que se concentrar? Não vai rolar. Tem um papo cabeça nessa hora. Não vai rolar. Porque coisas que estimulem o mental não vai dar certo. Porque você já tá no mental. Você tem que jogar pro corpo. Vai suar, tá? Primeira coisa, vai suar. Eu tô suando aqui de calor, viu, gente? Deixa eu abrir um pouco aqui, que eu tô com muito suor. Então, precisa ir jogar pro corpo. Primeira estratégia, suar. Quem daí já faz essa estratégia? Conta aqui pra mim. Mas precisa suar, tá? Não basta só fazer um exercício básico. Tem que sair suando. Quem conta aqui pra mim, quem já usa essa estratégia. E tá entendendo por quê, né, gente? Porque eu preciso pegar toda a energia que tá na cabeça e jogar pro corpo. Conta pra mim quem já faz isso. Muitas vezes me dá crise de ansiedade em reunião de família. Pede licença e sai correndo. Vai fazer um Cooper. Sobe as escadas, precisa suar. Quem usa já essa estratégia? Segunda estratégia importante é... Boa, Nath. Conta aqui pra mim quem já usa essa estratégia de acessar o corpo pra suar. A meditação vai rolar, mas lá no final, tá? Deixa eu contar lá no final. Meditação é maravilhosa, tá, gente? Não falei mal disso. Eu uso, mas não pode ser a primeira estratégia. Ela vem em segundo, terceiro, em outra ordem, tá? Mas ela precisa existir. Muito bem. Estamos iniciando. Eu, minha mãe e a Pri. Show. Que bom. Então, segunda estratégia. Faço corrida e pulo corda. Gente, corda é maravilhoso. Pega uma corda, custa R$1,99. Põe na sua garagem. Tá ansiosa, vai lá e pula. Pula 3 séries de 20. Pronto, entrou suada. Coisa de 10 minutos, não precisa grandes coisas não, tá? Não precisa... Eu sou muito prática, não precisa ser nada muito mirabolante, não. Estamos iniciando a minha irmã. Legal. Ah, Pri, é sua irmã. Mas olha... Opa, bem-vinda. Então, primeira estratégia é isso. Segunda estratégia, emocional. Precisa acolher esse medo. Ah, Mari, isso é difícil. Primeiro precisa suar, tá? Precisa ativar seu corpo, pra você voltar à funcionalidade do seu corpo. Pra você saber que tem um coração aí que sente coisa. Então, precisa acolher a sua criança interior que tem medo. Que medo é esse que eu tô sentindo? Medo da rejeição, de ser julgada, de não ser apoiada. Eu tô com medo de me frustrar, tô com medo de que dê errado, que eu seja chamada de imperfeita, falha. Tô com medo de ficar vulnerável, tô com medo de não controlar. Que medo é esse? E chora. Precisa ativar o seu sentimento. Vai pro quarto e chora. A ansiedade esconde dor. Como eu falei, esconde medo. E a gente só cura quando a gente lembrar que a gente é humano, sente e precisa ser cuidado. E só quem vai fazer isso por nós somos nós, tá? O meu mergulho é uma forma de te conduzir para isso. Mas você quem vai fazer com você. Então, acessa essa emoção. Então, primeiro, corpo. Primeiro de tudo, rota de fuga da compulsão. Arranca, restringe. Controla essa rota de fuga. Lembra do buraco que você quer enfiar de fora e não vai resolver, né? Porque a cura tá dentro. Segunda, corpo. Ativar o corpo. Precisa suar. Tirar toda essa energia da mente e jogar pro corpo. Terceira, acessar essa emoção. Que dor é essa? Qual é esse medo que tá revestindo essa ansiedade?
Qual é esse medo que está revestindo essa ansiedade? Pensa na situação recente que te gerou mais ansiedade. Qual que era o medo que estava? Qual que é o medo que existia? Precisa se acolher. Precisa exercitar. Quantos choros no banho? É isso aí. As pessoas que chegam mais próximo da cura são as pessoas que respeitam o que sente. Respeitam. Respeitam o corpo e respeitam o que sente. Respeitam o que pensam também, mas a ansiedade já está pensando muito. Então eu preciso sentir o meu corpo suando e preciso sentir o que eu tô tendo de medo nessa ansiedade. Então eu dei vários exemplos hoje. O que é esse medo seu? Precisa chorar. Minha ansiedade pega muito em situações que eu sei que eu vou viver frustração. Eu sei que a frustração vai ativar minha dor da infância. Então, eu tenho um altarzinho com a foto da minha criança. Minha criança interior. E eu choro. Choro, porque eu preciso cuidar disso que eu tô sentindo. Preciso acessar isso que eu tô sentindo, tá? Então, isso é muito forte. E a nossa cura vem daí, gente. Vem disso. E a cura vem do sentir. Não vem do entender. Vem do sentir. Tá? Então, a gente precisa sentir. O entender nos ajuda a caminhada. Mas a cura mesmo vai vir da gente se permitir sentir. Sentir isso vindo, sabe? Então, as 3 primeiras estratégias. Rota de fuga. Corpo, suar e acolher, chorar, ativar e reconhecer essa emoção. Chorar mesmo. Agora, caderninho na mão. Que depois que eu cuidei de jogar energia daqui pro corpo e pra emoção, eu posso ir pra estratégia mental. Tudo bem? Entendem a ordem? Precisa disso. Respeitar. Senão não vai dar certo, tá, gente? Como a gente já falou, não adianta sentar pra meditar ou ler um livro. Achar que vai resolver a ansiedade lendo o livro, gente. O livro é super importante, mas não pode ser a primeira estratégia. Você tá ansiosa, já com a carga toda na sua cabeça, vai botar um livro, não vai conseguir ler um parágrafo, né? Por quê? Porque a sua energia precisa sair da cabeça, né? Então, vamos para agora para as estratégias. Eu já falei do corpo, de suar, de acolher o medo da criança interior, que é o sentir as emoções. Agora, vamos para as estratégias mentais. Papelzinho na mão, todo mundo aí? Maravilha. Primeira possível estratégia mental. Aí sim a meditação faz sentido, porque eu já ativei os meus outros sentidos, né? O corpo, o coração. Então agora sim a meditação funciona. Tem vários aplicativos, tá, gente? Depois quem quiser dicas, eu vou mandar alguns nomes de aplicativos lá nos meus stories, depois vou até anotar aqui. Os stories app de meditação, tá? Eu vou botar lá depois nos stories, eu boto vários aplicativos lá para ajudar vocês. A maioria tem versão gratuita, tem meditações de 7 minutos, tem todo um fluxo de meditações, você pode fazer um acompanhamentozinho, tem a parte gratuita, é bem legalzinho assim. Dá para fazer rapidinho, não vai ser tão assim de primeira, vai demorar um pouquinho, mas é uma forma de você treinando a presença, treinando a concentração, tá? Para você ir escaneando o corpo, trazendo de novo essa presença. Porque o que é meditação? É ganhar consciência. Presença, tá? Então, depois eu passo alguns aplicativos. Essa é uma estratégia mental. Agora, eu vou botar as estratégias mentais mais ninjas, mais diferentes. Papelzinho na mão, vamos lá. Primeiro ponto, quero que vocês façam um treino aqui comigo agora. Peguem uma situação que tá deixando vocês mais ansiosos. Escreva no caderno. Que situação é essa? Escreva já. Quem quiser pode me contar aqui, mas não precisa não. Pode escrever aí. Que agora é um treino mental de controle de ansiedade. Porém, eu já exercitei o corpo e o sentir, né, gente? Aí sim eu posso ir pro mental, pra estratégia mental. Porque eu já passei pela corporal e pela emocional. Então eu posso meditar,
tá? Porque eu já tô com o meu corpo ativado, já suei, aí sim vai rolar isso. Eu posso ler um livro, aí sim. Posso assistir algum documentário, aí eu vou conseguir me concentrar. Beleza? Anotaram? Me fala assim aqui se vocês anotaram já a situação que tá deixando vocês ansiosos ultimamente. Eu fiz isso nas sessões dessa semana e da semana passada com as minhas clientes que estavam bem ansiosas com a situação do volta à escola, não volta à escola dos filhos, tá? E foi tão maravilhoso, assim, essa estratégia, gente, porque parece tão óbvio, mas é tão difícil, né? A gente fazer, assim, sozinhos. Mas foi tão maravilhoso. Teve uma cliente, uma mãe que eu atendo, mãe de 3, uma médica, ela falou, Mari, uau! Meu Deus! Tava na minha cara. É porque a gente não consegue achar caminhos, né? Com a mente turbilhando, não consegue achar caminhos. Às vezes tá na nossa cara mesmo, mas precisa de ajuda. Maravilha, anotaram. Perfeito. Colocou o item no papel? Esse é o item que está te deixando ansioso. E tem um medo aí por trás, tá? Como eu queria ouvir o item de cada um aqui para poder supor a hipótese dos medos que possam estar aí por trás da ferida ou dos instintos, tá? Tem os sintomas físicos, hoje são mais severos. Uau, Adilian. Recomendo eu sei um pouquinho da sua história. E recomendo fortemente que você faça esse mergulho, viu, comigo, assim, pra cuidar disso. De verdade. Você já tá na lista, né, meu amor? Tomara aí que a gente faça isso juntos. Maravilha. Primeira pergunta. Escrevam a pergunta, porque eu quero que vocês saiam com essa ferramenta pra vocês aplicarem o tempo inteiro, tá? Porque copia e cola isso em qualquer outra situação. Primeira pergunta. Qual o tamanho dessa questão? Qual o tamanho dessa adversidade? Escrevam a pergunta. Aí vocês vão me responder assim. Essa adversidade é algo gigante do tamanho da minha vida, que é isso que ela tá me ocupando com a minha ansiedade. Ou essa ansiedade, ela tem essa adversidade, desculpa, tem um tamanho específico. Pequeno. Ela é gigante. Dá o tamanho certo. Vou dar um exemplo. Tô indo pro trabalho, o pneu furou. Tem gente que, assim, acaba o dia. Acaba a vida, assim. Acabou o dia, o humor, chega no trabalho já com a cara virada. Briga com os filhos chegando em casa, porque furou o pneu de manhã. Passa o dia remoendo aquilo. Então, a gente tem que pensar. É um pneu? É meu dia? Ou é minha vida? Qual o tamanho dessa adversidade? Conta aqui pra mim. Tem um tamanho específico ou tem tamanho do meu dia ou da minha vida? Escreva aqui pra mim. Escrevam no caderno e escrevam aqui pra mim. Tem um tamanho específico ou tem um tamanho do meu dia ou da minha vida? Escreve aqui pra mim. É específico ou é gigantesco? Qual o tamanho? Quem vai me contar aqui? Tamanho do dia. Específico. Gente, deixa eu contar uma coisa. Van, olha só. Se o meu problema tem o tamanho do meu dia, Edna, se meu problema for gigante, eu não vou dar conta de controlar minha ansiedade. Primeira grande tarefa. Enxergar o meu problema como algo pontual, específico. Se eu não der conta de colocar o tamanho certo para o meu problema, o tamanho que ele merece ter, pneu é um pneu. Pneu não é meu carro todo. É um pneu, eu tenho 4. É um pneu, não é meu carro todo, não é meu dia, muito menos minha vida.
Se eu não souber dar o tamanho certo para minha diversidade, a minha ansiedade vai adoecer, vai me adoecer, tá? Então, para quem deu tamanho enorme, gigante, tamanho do meu dia, é a primeira tarefa. Precisa mentalmente trazer ele para um tamanho específico. Senão, não vai rolar. Tá, gente? Isso é treino de coaching. Eu tô dando um treinamento aqui, uma aula para vocês, gratuita, sim, do fundo do meu coração, porque eu tô preocupada genuinamente com vocês. Quero ajudar vocês, isso me ajuda muito. Não posso aumentar o tamanho do meu pneu. Lembrem sempre do pneu. Pneu é um pneu. Não pode ter o tamanho do meu carro, nem o tamanho da minha casa, nem o tamanho do meu dia, muito menos da minha vida. Quem respondeu dia gigante, faz essa pergunta até você conseguir mentalizar o problema do tamanho do problema. Certo? Porque a ansiedade é aqui, gente. Se eu estou pensando que o problema é gigante, acabou. Não controlo a ansiedade mesmo. Acabou. Entendeu? Muito sério. É aqui que controla a nossa vida. Eu penso, logo sinto, logo faço. Fazer vem por último. Eu penso primeiro. Depois que eu vou sentir ansiedade. Então a ansiedade começa aqui. Por isso que eu digo que a ansiedade começa no mental, porque começa com o pensamento. Meu problema é gigante, meu problema é gigante, meu problema é gigante. Blef, a ansiedade vai ser enorme, explosiva. A ansiedade é uma emoção, mas ela começa aqui, com pensamento de futuro, querendo controlar, gigantesco. Então, arruma o tamanho do seu problema primeiro, mas precisa arrumar genuinamente, senão não vai funcionar. Não é só pro forma, é arrumar genuinamente na sua cabeça. Ressignifique o tamanho do seu problema. Porque toda vez que eu sinto que algo aconteceu é gigante, vem tudo gigante. A ansiedade vem gigante na mesma proporção. A raiva que eu vou explodir vai ser gigante. O conflito vai ser gigante. Vai ser tudo gigante. O mau humor vai ser gigante. Então, ó, eu mexi com a minha ansiedade, com a minha raiva, com o conflito, com as relações que eu conflitei, porque aí eu discuti com o pedreiro, porque aí eu fui discutir com o cliente, porque ficou gigante meu mau humor, tudo vai ser do mesmo tamanho. Então eu tô falando da proporção tamanho, tá? Engasguei, da variável tamanho. Tudo bem? Segunda variável para o mesmo problema. Olhe para ele e pergunte: qual a duração desse problema? Ele é pontual, duração, pontual. Tipo, furou o pneu, meia hora, chamo o SOS guincho, o SOS guincho vem, conserta, daqui meia hora, uma hora eu tô andando com o pneu. Quando eu organizo a duração na minha cabeça, pensamento gera sentimento. Eu vou organizar o tamanho da ansiedade, tá? Então, se eu organizei o tamanho já, eu trouxe para a proporção específica, que foi a primeira variável, agora eu vou trazer para duração pontual. Qual que é a duração do seu problema? É uma coisa pontual? Ou vai durar o seu dia, o seu ano, o seu mês, a sua vida? Ou você enxerga uma duração pontual? Tipo, se eu fizer algumas ações, isso vai durar algumas horas ou um dia. Vocês conseguem enxergar a duração? Me escreva. Você está enxergando como a duração desse problema? Escreva aí no caderninho também. Pontual ou algo muito permanente? Escreva aqui para mim como você está enxergando o seu problema. Porque isso também a proporcionalidade vai continuar, gente. Se tiver longa duração, a minha ansiedade vai ser muito mais longa também. Vem tudo na mesma proporção. Escreva aqui pra mim. Pontual. Nessa, muito bom. De longo prazo. Então, a gente vai ter que quebrar isso em ações, tá, Pã? A curto prazo. Você vai ter que fracionar esse problema.
Porque se ele tiver longo prazo, vai ser gerador de muita ansiedade. Porque longo prazo é futuro demais pra eu querer controlar, percebe? Imagina, tem um problema que vai durar 3 anos. É muito futuro pra eu tentar controlar. Lembra a ansiedade que é controlar o futuro? Meu Deus, não vou dar conta de controlar. Um futuro de 3 anos vai me gerar muita ansiedade. Tá? Então a gente precisa fracionar. Longo prazo, algo muito permanente. Letícia também precisa fracionar. Pri também. Pontual, 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 pontual. Quem tem um problema muito permanente, muito longo, agora na terceira pergunta vai precisar fracionar, tá bom? Terceira pergunta, porque senão a proporção da ansiedade vai ser gigante. Terceira pergunta. O que deste problema, dessa diversidade que tá me gerando ansiedade, eu tenho gestão? Eu de fato controlo. Pontual, algumas semanas. Legal. Legal, Adilia, pontual. Já é uma ótima notícia. Pontual. Então, as melhores respostas é específico para a primeira, pontual para a segunda. São as respostas que mais vai gerar uma ansiedade controlada, tá? Específico e pontual. Agora, na terceira, o que desse pedaço, o que desse problema, dessa diversidade, que parte dessa, que fração dessa eu tenho gestão, eu controlo, tá? Que parte desse todo, dessa diversidade, eu controlo. Escreva o pedacinho que você controla. Que seja ligar para alguém pedindo qualquer coisa. Alguma coisa disso você tem gestão. Oi, Eli! Que linda te ver aqui. Escreva. O que disso tudo eu tenho gestão? Que parte zica? Pode ser 1%. O que eu controlo dessa história? Para quem escreveu que o problema é longo permanente, fracionar agora. Qual a parte zica que eu controlo? Obrigada, Eli. Qual a parte zica que eu tenho gestão? Essa parte zica que eu tenho gestão, fraciona em microações agora. O que eu preciso fazer, mini ações fracionadinhas, para sair do longo e permanente, para ter uma coisa mais concreta aqui agora. Fracione em mini ações que eu posso fazer dentro desse pedacinho que eu controlo. Escreva agora, não precisa me contar aqui não. Escreva aí no seu caderninho. O que desse problema pedaço eu controlo e que ações então fracionadas, principalmente para quem escreveu que era muito longo, fraciona agora, eu posso fazer que está sob minha gestão, tá? Que eu posso pedir para o outro, dar um feedback, pedir uma rede de apoio X, ligar para alguém, pedir um amparo X, alguma coisa sempre tá na nossa mão. Pode ser 1/3 do problema. Normalmente é. Dando um spoiler aqui. Normalmente 1/3 é meu, 1/3 é do outro e 1/3 é das circunstâncias da vida. Da escola, do governo, dos 1000 decretos para fechar a escola, para abrir a escola. Então, que controle eu tenho se a escola vai abrir ou não? Eu posso cuidar, sim. Quem que eu vou ter de rede de apoio aqui se eu precisar? Aí eu posso cuidar da minha parte. Que nem essa cliente, ela tinha uma rede de apoio que ela podia contar, já que a escola não ia abrir a semana passada. Então, o que você tem de controle? Porque não dá pra você bater lá no governo e falar, abre a escola. Então, assim, 1/3 é meu, 1/3 do outro, 1/3 é da circunstância. X, da vida, do governo, da cidade, do condomínio, não sei. Depende, né, do problema que você tá tendo. Então, fracione em mini ações e bota já um prazo para realizar essas ações. Escreva uma data que você pretende fazer isso. Pega a agenda já, ó. Não vivo sem isso, gente. Isso é ótimo. Eu, como uma autopreservação dominante, preciso me estruturar, né? E organizar. Isso é autopreservação dominante puro. Checklist. E a agenda é ótimo para controle de ansiedade. Anota tudo, já dá um prazo, porque você tira da cabeça. Ah, eu tô com uma preocupação. Abre um bloco de notas, escreve. Preocupação, amanhã você vê.
Ah, mas isso tá tirando meu sonho. Escreve no bloco de notas, amanhã você vê. Escreve, que você libera. Então já agenda, bota no papel. Isso que vocês estão fazendo aqui comigo é um coaching ao vivo. Vocês estão aprendendo a botar no papel. Um problema, porque quando a gente concretiza o problema, a gente sai daqui e traz pro concreto. Ele fica muito mais fácil de resolver. Então, qual tamanho, qual duração, qual parte dessa eu tenho gestão? Dentre essas partes que eu tenho gestão, quais as microações que eu posso ter e prazo? Todo mundo fez? Dá um sim aqui pra mim. Quem já conseguiu fazer? Qual que é o planinho de contingência do que cabe a mim? Tá? Mini ações, microações, fracionadinhas. Principalmente aquelas pessoas que escreveram que era muito longo. Precisa fracionar. Senão a ansiedade fica muito longa também. Conseguiram fazer? Sim, me dá um ok aqui, quem conseguiu passar por esses 3 critérios. Maravilha. Perfeito. Contem pra mim agora. Se 1/3 é meu, mais ou menos isso, 1/3 do outro eu não controlo. Eu só controlo 1/3 que é meu. O que eu posso fazer com 1/3 do outro, se eu não controlo? Eu posso pedir, eu posso dar feedback, eu posso orientar, eu posso solicitar, eu posso treinar, eu posso vários verbos, eu só não posso controlar o outro. Então, tira essa expectativa de controlar o outro. Mas você pode fazer outros verbos. Pedir, treinar, orientar, dar feedback, pedir apoio, outros verbos. Então, tudo isso tá na sua gestão. Eu posso ter um pedacinho na parte do outro. Não controlo, mas eu posso pedir um pouquinho da parte do outro. Então, tá na sua gestão também, anota aí. O que tiver da parte do outro, o que eu posso fazer? Eu não controlo, mas eu posso pedir pro meu marido tal coisa. Eu posso dar um feedback pra minha funcionária tal coisa. Eu posso orientar uma pessoa a fazer do jeito que eu quero. É parte do outro, eu não controlo, mas tem um verbozinho aí que tá na minha mão. Então, escreva aí também. Maravilha. Agora, tem 1/3, gente, que, por exemplo, as escolas vão fechar e vão abrir. Não controlo nada. Se eu não for prefeita, governadora e nem presidente, eu não controlo nada. Nem secretária da educação. Então, como a gente não é isso, né? Graças a Deus, não temos esses cargos, a gente não controla. Então, aí que entra a fé, gente. Eu fiz um post de fé e gratidão hoje. Aí a gente tem que soltar. Aí a gente precisa aprender a soltar. Aquele 1/3 que não me cabe, que eu não tenho controle, e nem posso pedir, orientar, e não vou controlar, que é do 1/3 do outro, mas eu tenho uma gestãozinha aí de pedir, orientar, dar feedback. Eu só não controlo do outro, mas eu tenho alguns verbos para fazer. Então, o meu eu controlo, o outro eu peço. Eu cuidei de 2/3. Mais ou menos, né? Porque o outro vai fazer se ele conseguir, né? Então, quase 2/3 aí eu cuidei, porque eu pedi pro outro. Agora, tem 1/3 que eu preciso soltar. Aí eu vou precisar aprender a soltar. Soltar. Abre a mão. Faz o exercício de abrir a mão. Porque é muito controlador, esse exercício é difícil. Se pega que às vezes vocês estão assim, ó. Com bruxismo, rangendo o dente, às vezes dorme assim, acorda com dor, não sabe nem de onde veio e com as mãos muito fechadas. Faz esse exercício assim, ó. Solta a mão, abre. Abre a mão. Fecha o olho. Abre a mão. Eleva a cabeça. Respira fundo, abre a mão. Aí a gente precisa aprender a soltar. Isso é soltar. Isso é fé. A fé é o oposto do controle. Quanto mais a gente quer controlar, menos fé a gente tem. Faz sentido? A fé é o oposto do controle. Quanto mais a gente quer controlar, eu adoro essa frase. Daqui uns dias eu vou fazer um post dela. A fé é o oposto do controle. Quanto mais a gente quer controlar, menos fé a gente tem.
Então, esse é um terço que não compete a mim nem ao outro, que o outro eu vou pedir, vou orientar, como a gente já falou, eu vou precisar soltar. E aí eu preciso abrir a mão, elevar minha fé. E a espiritualidade e a fé ajudam demais a gente trabalhar nossa ansiedade. A fé, a espiritualidade, a crença que você tem, fazer a sua oração. Me conta aqui se vocês conseguiram trazer mais para o concreto, escrevendo essas 3 variáveis, respondendo se é específico, se é pontual a duração e que parte você tem controle, quebrando em microações que você controla, inclusive o que você pode pedir para o outro e o que você não pode pedir para o outro e for do universo, que for um terço que não compete a ninguém, aí preciso soltar. Escreve se escrevendo, concretizando isso no papel, melhorou a ansiedade de vocês. Escreva quantos % melhorou a ansiedade de vocês com esse exercício agora. Eu vou ter mais um bom, que é rapidinho. Exercício para os perfeccionistas de plantão aqui. Já quero chorar. Exercício bom esse de fé. Isso aí, pã. É assim, abrir a mão, erguer a cabeça, porque tá lá, né? Quem a gente precisa confiar. Então, é abrir a mão. Ajudou a ansiedade? Escreva. Quantos %? Escreva aqui um percentual. Chuta aí um percentual que você sente que melhorou depois desse exercício. Amei. Que bom, Audrey. Fico tão feliz, gente. Tô aqui de coração. A gente já tá 1h15 aqui. Nem vejo a hora passar. Isso é missão de vida mesmo. Que bom. Nem vejo a hora passar. É tão bom. Muito bom. Que bom. A live eu vou deixar gravada e vocês vão compartilhar. A gente vai fazer um combinado, tá? Daqui a pouquinho. Último exercício para os perfeccionistas de plantão. Então, a gente já falou de restringir a rota de fuga, de cuidar do corpo, de acolher as emoções. Aí chegou no mental, de meditar. Eu vou passar alguns aplicativos. Amanhã eu posto, tá? Nos meus stories. Se der tempo, eu posto hoje, tá? Vou compartilhar a live lá e posto os aplicativos nos stories sobre meditação. Mas só depois que eu cuidei do corpo e das emoções. Aí eu consigo meditar, consigo botar no papel, trazer para o concreto e trabalhar essas 3 variáveis. Lembra que tudo tá no pensamento. Ansiedade tá fritando aqui, ó. Na verdade, são os pensamentos de futuro, de controle de futuro que fritam aqui e a ansiedade frita aqui na sequência. Penso, logo sinto ansiedade. Penso, controle de futuro, sinto ansiedade. Que bom, gente. Tô vendo que vocês melhoraram muito. Melhor enxergando o problema no seu tamanho real. Nossa, gente, esse exercício da proporção, da fatia da minha gestão e da duração é incrível. Vamos pro último? E aí eu vou pros convites finais e a gente faz um combinado aí da live ficar gravada, tá? Vamos lá. Último papelzinho na mão. Pra quem tem uma crença perfeccionista. Todo mundo tem, tá? Pra quem tem crença perfeccionista, por exemplo, eu tenho que lavar a louça todo dia de manhã. Conte uma crença que tenha tem que, tenho que, não tem que, não tenho que. Pode ser com você ou uma crença que você deposita no filho, no marido, no funcionário, na amiga, o que seja. Uma crença com tem que, tenho que, não tem que ou não tenho que. Escreva. Escreva essa crença. Me dá um ok aí depois. Eu tenho que lavar a louça toda manhã. Se os perfeccionistas são nível hard de ansiedade, as crenças perfeccionistas também vão gerar nível hard de ansiedade. Então, escreva aí, me dá um ok a hora que vocês escreveram. Pode ser tenho que, não tem que. Pra mim, pro outro, no negativo ou no positivo. Mas precisa ter o tem que, tá? Porque aqui, ó, tem que aqui é ansiedade na certa. A gente nem percebe, mas fala tem que o dia inteiro. Começa a anotar os tem que e não tem que você fala. Podemos?
Me conta aqui, porque eu vou ditar uma nova frase para vocês treinarem. É um novo mantra, tá, gente? Me dá ok aqui. Podemos? Tentar pôr os aplicativos de meditação lá para vocês hoje. Juro que eu não sei, não lembro. Ok. Ah, Carolzita, se eu te conheço bem, você tem um monte de tenquê. Eu falei isso pra você na sua devolutiva lá, lembra? Maravilha. Então, vocês vão fazer o seguinte. Tá assim, exemplo. Eu tenho que lavar a louça toda manhã. Pronto. Ansiedade nível hard. Tenho que ansiedade. Ansiedade é emoção, mas começa aqui, né? E os perfeccionistas, no pensamento perfeccionista, vai gerar muita ansiedade. Escreva uma nova frase. Eu prefiro... Aí vocês vão colocar a ação, né? Por exemplo, no meu caso, eu prefiro lavar a louça toda manhã, mas se isso não acontecer, não é o fim do mundo. Então escreva essa frase aí com o seu tema, né, gente? Aí você troca a louça pelo seu tema. Né, dona Carol? Então eu prefiro piriri, pororó, pororó, mas se isso não acontecer, não é o fim do mundo. Agora, escreveram? Feche os olhos e repita 3 vezes essa frase. Bem concentrada. Me dá ok, é a hora que você terminar. Bem concentrada. A frase nova, tá, gente? Não é pra repetir o tem que, não. É pra repetir eu prefiro, piriri, pororó. Oi, Ju! Ok? Repetir a frase nova. A frase resiliente, tá? Não a perfeccionista, é a resiliente. Eu prefiro, piriri. Maravilha, me contem se essa frase nova diminui a ansiedade de vocês. Trocar o tem que por prefiro. Responda sim ou não. Trocar o tem que, crença perfeccionista, que é muito geradora de ansiedade, por prefiro, que é muito mais soft, uma expectativa muito mais soft, que cabe. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga. Isso cabe no prefiro. Agora o tem que é rígido. Misericórdia, isso gera muita ansiedade. Agora o prefiro, pode ser que caiba, pode ser que não dê certo, mas tudo bem. O mundo não acaba, mas se isso acontecer, o mundo não acaba. Não é o fim do mundo. Ah, com certeza. Sim, sim, sim. Maravilha. Maravilha. Então, vocês têm 2 ferramentas de coaching maravilhosas para vocês implantarem. Copiar e colar em toda a situação de ansiedade que vocês viverem. Isso é um treinamento gratuito. Gente, eu pago para as pessoas participarem desse treinamento. Eu cobro para as pessoas participarem desse treinamento. As empresas me pagam para eu dar esse treinamento lá. Eu cobro para cliente pessoa física para ensinar isso. Eu tô dando de graça para vocês. De graça. Não traz peso, exatamente. Tô dando de graça do fundo da minha alma. Porque eu quero que vocês saiam daqui com uma mochila de ferramentas. Para que vocês cuidem da saúde emocional de vocês. E o pedido que eu vou fazer em troca é que vocês compartilhem essa live, esse conteúdo. Indiquem o meu Instagram, pega o balãozinho da live que eu vou salvar,
joga pros stories, marca meu arroba, escreva nos stories recomendando, ou manda no direct para as pessoas que você sente que vai 1h30 vai receber esse treinamento incrível aqui, profundo, que a gente mergulhou fundo, mas também trouxe praticidade, que vão se beneficiar com isso. Divulguem, salva naquelas 3 pontinhas, consegue salvar, mandar para link de WhatsApp, espalhem, é o que eu peço em troca, para que vocês espalhem isso, porque eu tenho isso como propósito, gente. Propósito, ajudar as pessoas a viverem uma vida mais presente e leve. Para quem se identificou com isso, espalhe essa mensagem. E eu quero fazer alguns convites. Primeiro, quem não baixou meu e-book gratuito sobre a criança interior e ficou curiosa sobre qual ferida é a sua, tem um e-book gratuito lá no linkzinho da minha bio, onde tem minha fotinho, tá escrito mãe e psicóloga. Tem um linkzinho lá, que vocês clicam lá, podem baixar meu e-book gratuito e vocês vão ter acesso às feridas e tentar aí dar uma sondadazinha interna, qual que deve ser a sua ferida dentre as 9. Lembra dos medos? Lá eu falo dos medos. Vocês vão ver, tem muito medo de não ser amada. Vocês vão lembrar as minhas falas de medo que tá dentro de cada feridinha. Vocês vão saber as personalidades, enfim. E vão saber um pouquinho onde permeia a ansiedade de vocês. Primeiro convite. Segundo convite, tem muitos de vocês que já me acompanham, quem é minha seguidora fiel mesmo, tá nos stories comigo, porque lá eu aprofundo muitos conteúdos. Eu aprofundo sobre as feridas, eu falo muita coisa dos gatilhos, nas relações de maternidade, casamento. Eu falo muitas coisas sobre as feridas e sobre as nossas personalidades. Então o papo é profundo lá nos stories. Quem gostou, acompanha nos stories. O terceiro convite, e se você se sentiu chamada para mergulhar mais internamente, para entender qual que é o ponto que te pega, para entender um pouco mais como você funciona, os seus gatilhos e poder ter uma vida mais presente, consciente, livre, uma maternidade mais consciente, mais em paz, mais leve, um casamento mais fluido, uma carreira mais voltada à essência, uma vida mais de verdade, onde eu permaneço vivendo e não no futuro, eu vou lançar a nova turma do curso online que eu tenho, que chama Resgate da Minha Criança Interior 1. Depois tem o 2, que é uma continuidade, aí é um grupo terapêutico de aprofundamento 2. O primeiro é a grande base para o mergulho, que vocês vão entender a ferida central que permeia a sua vida, que veio da infância, a sua personalidade, a máscara, o seu medo principal da vida, aí você vai entender muito mais sobre a sua ansiedade. A gente fala também sobre os instintos e você vai sair com o seu convite da essência. Então é da ferida à essência, você vai conseguir ter uma boa ideia da sua essência. Se fizer direitinho o seu mergulho, você sai de lá com uma grande ideia sobre a sua essência, que é o seu caminho de vida, de libertação, de presença, de poder viver a vida com mais leveza e liberdade, como a gente falou durante essa live toda. Esse curso eu vou lançar em abril. Tem muitos cupons de descontos que eu vou lançar. Então, fiquem ligados aí que sexta-feira agora, teve muita gente que pediu hoje para eu falar sobre o Resgate 1. Então, sexta agora, nos meus stories, eu vou contar um pouquinho sobre o funcionamento. Inclusive, já vou liberar o valor que vai ser e quais serão os 2 cupons de descontos que terão, tá? São cupons de descontos mara, tá? Tem um lá que fica menos da metade do valor do curso, o cupom de desconto. Vocês vão entender como vai funcionar os cupons. Tem 2, tá? Então, tem um para minhas alunas já do resgate, tá? Quem quiser refazer. E tem 2 para vocês que não fizeram ainda. Tem 2 tipos de cupom. Então, sexta-feira nos stories eu vou soltar isso lá. E vou lançar em abril. É todo gravado, tem lives ao vivo para tirar dúvida. Mas a maioria dos módulos são gravados. Na verdade, os módulos são gravados. As lives é só de dúvida, tá? E aí tem meditações, áudio para encontro com a criança interior, áudio para fazer as pazes com o passado, se reposicionar diante dos pais. Eu uso tanto a abordagem do Enneagrama quanto a abordagem sistêmica da constelação. Eu uso muito isso como base e é bem profundo. As pessoas que fizeram, a grande maioria continuou no Resgate 2, que aí é aprofundamento, no autoconhecimento, porque sentiu que a vida tomou outro rumo,
outro poder mesmo, pessoal. Quem se sentiu chamada, pode me escrever no direct dizendo, Mari, quero entrar para a lista de interessadas, tá? Eu já tenho uma lista lá de mais ou menos uns 50 nomes já, sendo que eu nem lancei, tá? Então, já tenho uma lista grande de interessadas. As vagas são limitadas, claro. Então, assim, quer pôr o nome? Você vai ser a primeira a saber, porque eu vou avisar em primeira mão essa lista de interessados. Então, pode me escrever por direct, tá bom? Então, é isso os convites. Então, live finalizada, 1h30 de live, que entrega linda. Até suei aqui, porque eu me entrego com presença, que é aquilo que a gente falou que a gente precisa ter com as coisas, com as nossas relações e com o que a gente precisa fazer. A gente precisa se conectar com presença, com aquilo que precisa ser feito. Tanto no trabalho, como eu tô fazendo aqui, porque pra mim isso é trabalho e é prazer também. A missão de vida é propósito. Então, quanto na maternidade, quem é mãe como eu, sabe o quanto de presença que a gente precisa ter na maternidade. Eu sou mãe, eu sei o quanto de presença eu preciso, meu filho precisa disso, dessa conexão, no casamento, enfim, em todas as nossas relações. Quero me despedir aqui de vocês, quero que vocês me contem se vocês gostaram dessa live. Ah, que linda, Pan. Quero te ver lá, hein, Pan, nos stories, a Pri assídua lá. Ah, que lindo, Carol, Dri. Que bom, Pan, que você gostou. Foi lindo mesmo, adorei. Então, meu pedido de troca, que pena, adorei. Que pena que tá acabando, né? Por mim, eu ficava mais horas aqui. Pega o balãozinho, então, da live que eu vou deixar salvo e joga pros stories e marca @Mariana_Zwin e escreve lá, recomenda essa live, piriri, pororó, porque aí as pessoas conseguem ter acesso ao meu perfil, ver o tanto de conteúdo que eu dou gratuito e pode também ter acesso a essas aulas aqui como a gente teve hoje. Que bom que vocês gostaram, James. Dá um beijo na Luli por mim. Grato, obrigada. Você é um ser de uma luz incrível. Foi ótimo. Que lindo. Obrigada, gente. Gratidão. Eu fico muito feliz de ter ajudado vocês. Um beijo enorme, viu? Boa noite. Divulguem, espalhem essa mensagem. Beijo. Vou jogar já para meus stories, hein? Só vocês mandarem pros stories de vocês. Disparem. Beijão.